Oi, gente, tudo bem? Vamos praticar Instituto AOCP. Vamos lá. Assinale a alternativa que classifica corretamente a função sintática da oração em destaque na seguinte frase: constata-se, todavia, que o contrário dessa premissa vai se assentando, na medida em que pais de família superados por computadores estão expostos na vala do desemprego. Então, vamos lá. A frase, a oração destacada é esta aqui, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos dividir aqui. Constata-se, todavia. Observe que esta oração não tem o elemento coesivo, é a oração principal. Constata-se que o contrário. Observe que esta oração aqui a gente pode substituir por isto. Ou seja, este que aqui é o quê? Conjunção integrante. E toda vez que uma oração for introduzida por uma conjunção integrante, ela é o quê? Subordinada, substantiva. E para saber a função sintática, nós vamos voltar aqui para a oração principal. Qual o verbo da oração principal? Constata. Este verbo está na terceira pessoa do singular. Então, você faz um teste. Coloque ele ou ela e lê o período todo. Ele constata-se, todavia, que o contrário dessa premissa vai se assentando. Tá vendo que não tem sentido? Significa dizer que a oração principal, ela não apresenta sujeito. E o sujeito dela é esta oração aqui. Constata-se, ó, que o contrário dessa premissa está, esta oração aqui todinha está exercendo a função sintática de sujeito. Portanto, esta oração é subordinada substantiva subjetiva. Dica: toda vez que você tiver uma conjunção integrante aqui, né? Toda vez que uma oração foi iniciada por uma conjunção integrante, era o quê? Subordinada substantiva. Aí você tem que saber qual é a função sintática. Se ela está exercendo a função sintática de sujeito, de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativa e assim por diante. Ou completiva nominal. Então, vejamos. Quando o verbo estiver na terceira pessoa do singular e você quiser saber se a oração principal tem o sujeito, apresenta o sujeito, você coloca ele ou ela e lê o período todo. Ele constata-se, que é o contrário, tá vendo que não tem sentido? Esta aqui é o quê? Exerce a função sintática de quê? De sujeito. Letra B. Tá? Então, aqui, gente, olha mesmo. Esse se aqui é um pronome apassivador. Eu poderia dizer, isso aqui é uma voz passiva sintética. Eu poderia dizer, é constatado, né? É constatado, todavia, e se nós colocássemos é constatado na voz passiva analítica, isso aqui também exerceria a função de sujeito. Olha, coloca, é constatado. Ele é constatado que, tá vendo que não tem sujeito? Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque se nós retirássemos esse se aqui, ó, coloco ele. Ele constata, todavia, que o contrário. Quem constata? Ele, sujeito oculto. Então, o sujeito estaria aqui na oração principal. Quem constata, constata algo, verbo transitivo direto, e aqui passaria a ser o quê? Objeto direto. Vamos apagar. Para que a oração subordinada exerça a função sintática de sujeito,
obrigatoriamente, o verbo da oração principal tem que estar na terceira pessoa do singular e não apresentar sujeito. Ok? Letra B. 2. Assinale a alternativa que classifica corretamente a função sintática exercida pelo termo em destaque. No trecho, quereis pescar um segredo que... Qual a classe gramatical desse que? Um segredo, o qual? Este que é o quê? Pronome relativo. E isso aqui é o quê? Morfologia. E ele quer saber a função sintática. Nós sabemos que quando o que exerce, quando o que é pronome relativo, o que é que acontece? Ele exerce uma função sintática. Vamos descobrir. Olha mesmo. Não é difícil. Este que está se referindo a um antecedente, a palavra segredo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar isso aqui, tá? Por quê? Porque eu vou fazer análise sintática disso aqui. Então, o que está substituindo que palavra? Segredo. Quando a gente vai fazer análise sintática, vou fazer análise sintática desta oração aqui. Qual é a primeira coisa que nós fazemos? A primeira atitude: destacar o verbo. Segunda atitude: procurar saber quem é o sujeito. Que o vosso amigo vos oculta. Quem oculta? Vosso amigo. Vosso amigo é o quê? Sujeito. Tá? Vosso amigo oculta o quê? O que é que ele oculta? Quem oculta, oculta algo. Verbo transitivo direto, tá? Oculta o quê? Segredo. Esse que está substituindo a palavra segredo. Vosso amigo oculta. Oculta o quê? Segredo. Objeto direto. Mas quem está substituindo a palavra segredo, o quê? Então, o que é objeto direto. E observe que oculta, este verbo aqui, neste contexto, é um verbo transitivo direto e indireto. E por quê? Porque ele apresenta dois complementos, tá? Esse vós é o quê? O objeto indireto. Vosso amigo oculta o segredo, né? De quem? De vós. Então, esse que é objeto direto. Belezinha? Ficou claro? Toda vez. Vou colocar aqui outro exemplo. Olha bem. As frutas que eu comprei estão frescas. Beleza. Este que é pronome relativo. As frutas as quais comprei. Pronome relativo. Isso aqui é o quê? Classe gramatical, morfologia. E agora eu quero saber qual é a função sintática deste que.
Então, vamos dividir aqui o período. As frutas que eu comprei estão frescas. Fabiana, como é que eu sei que a divisão está correta? Você lê. As frutas estão frescas. Estão frescas. Então, tem sentido, não tem? Então, seu corte aqui, a divisão está perfeita. Eu quero saber a função sintática deste pronome relativo. E eu sei que ele está se referindo o quê? A frutas. Não é? Então, aqui eu vou colocar a palavrinha que ele substitui. Eu não quero saber a função de frutas aqui. Eu quero saber a função sintática do que. E eu sei que ele substitui esta palavra. Então, eu pego aqui o verbo destaco, procuro saber quem é o sujeito. Quem comprou? Eu, sujeito. Quem compra, compra algo. Verbo transitivo direto. Eu comprei o quê? Frutas. Frutas é o quê? Objeto direto. Mas a palavra frutas não está escrita aqui. Ela está substituída, não é? Por esta palavrinha aqui. Então, o que vai exercer a mesma função sintática da palavra que ele substitui. Ele é objeto direto. Beleza? Então, vamos lá. Em relação ao texto 2, assinale a alternativa correta. E o amor faltou, chovia, ventava, fazia frio em São Paulo. Os dois pontos, aqui, ó, são utilizados para indicar um esclarecimento e podem ser substituídos pela conjunção por quê. Ora, gente, isto é uma das funções, né, dos dois pontos, né? O amor faltou porque chovia. Ou seja, eu posso tirar aqui os dois pontos e colocar um porquê e uma vírgula aqui. Então, isso aqui está correto, tá? Então, vamos lá. Vamos ver o porquê do erro das demais alternativas. Fazia frio em São Paulo, nevava. As reticências são utilizadas para realçar a expressão nevava e podem ser substituídas pela conjunção com quanto. Ora, esta conjunção com quanto é uma conjunção concessiva que liga ideias opostas de contraste. Então, fazia frio em São Paulo, nevava. Nevava não é um contraste de fazer frio. Se está nevando, faz frio. Então, já está errado aí, né? Não dá essa ideia de contraste. E as reticências são utilizadas para realçar a expressão nevava. As reticências não são utilizadas para dar realce, né? Existem vários motivos para você usar as reticências. Muitas vezes você usa as reticências para dizer assim, etc., né? Quando você não quer citar tudo. Ou porque você deseja deixar que o próprio leitor imagine esta continuação. Mas para dizer que vai usar as reticências para realçar uma palavra, isso não é um objetivo das reticências. Letra D. Cheiramos flores de medo. Vestimos panos de medo. Os verbos vestir e cheirar são bitransitivos. Epa, epa, epa. Não são. Neste contexto aqui, cheiramos flores de medo. Quem? Quem cheira? Nós. Sujeito oculto.
Quem cheira, cheira algo. Verbo transitivo direto. Flores de medo, objeto direto. Vestimos quem? Nós. Sujeito que? Oculto. Vestimos. Verbo transitivo direto. Vestimos o quê? Panos de medo. Objeto direto. Lembrar que os verbos podem mudar de transitividade, tá? De regência. O contexto é que define. Então, os verbos vestir e cheirar são bitransitivos, ou seja, ambos apresentam um complemento com preposição e um complemento sem preposição. Olha aqui a maldade da banca. Porque, na verdade, nós temos aqui, ó, esta preposição, tá? Este pacote aqui todo, ó, é o objeto direto, tá? É o objeto direto. Qual é o núcleo do objeto direto? O núcleo, flores. Núcleo de medo está se referindo a flores, que é o nome. Então, isso aqui, ó, é um adjunto adnominal. Fabiana, por que eu não posso dizer que é um complemento nominal? Lembre-se, o complemento nominal refere-se a substantivo abstrato, a advérbio ou adjetivo. Flores é um substantivo concreto. Então, isso aqui é o quê? Adjunto adnominal. Vestimos panos de medo. De medo está se referindo ao nome panos, que também é um substantivo o quê? Concreto. Então, isso aqui é o quê? Um adjunto adnominal. Cuidado, por que a banca colocou que é um complemento com preposição? Porque as pessoas têm mania de tudo. Tem uma preposição. Então, é objeto indireto. Calma. A preposição, ela pode estar presente num objeto indireto, num complemento nominal, num adjunto adnominal, num agente da passiva, etc. Então, vamos acabar com essa história que toda vez que encontrar uma preposição, achar que aquele termo que é a preposição onde está a preposição, que aquele termo é um objeto indireto, tá? Nosso destino incompleto. A vírgula está sendo utilizada para isolar um aposto explicativo. Primeiro, incompleto, não é? É um adjetivo. O aposto nunca vai ser um adjetivo. Primeira coisa. Segundo, esta vírgula está aqui, ó. Nosso destino, ela está aqui para suprimir, né? Ou seja, o verbo não está aí. Houve aqui um zeugma. Eu poderia dizer assim: nosso destino está incompleto. Então, colocou-se a vírgula aqui porque suprimiu uma palavra, tá? Isso é uma vírgula, e a gente até diz, isso é uma vírgula vicária, porque há um zeugma aí. Uma palavra foi o quê? Ocultada, ela está implícita, tá? Então, nossa resposta, letra A. Beleza? Então, vamos lá. Assinale a alternativa correta em relação à função do termo destacado. Suas numerosas pernas, lastimavelmente finas, o adjetivo destacado ressalta o aspecto desagradável das pernas de Gregor. Lastimavelmente não é um adjetivo, é o quê? Um advérbio. Errado. Tremulavam desamparadas. O advérbio epa, epa, epa
Primeiro, o advérbio é uma palavra invariável. Qual é a família do advérbio? Ava. O advérbio é uma palavra invariável. O que é invariável? Que não flexiona, tá? Não vai haver flexão nem de gênero nem de número. E o advérbio é uma palavrinha que vai modificar o sentido ou de um adjetivo, ou de um verbo, ou do próprio advérbio, modificando o sentido, dando circunstância de tempo, de lugar, de modo, de dúvida, etc. Então, tremulavam separadas. Expressa o modo como as pernas tremulavam. Então, desamparadas aqui está caracterizando, está qualificando pernas. Isso aqui é o quê? Um adjetivo. Errado. Um autêntico quarto humano. O adjetivo destacado reforça o valor do valor substantivo da palavra humano. Olha mesmo, gente. Eu sempre digo a vocês, coloque as setinhas. Nós temos a palavra aqui, autêntico. Autêntico está se referindo a quê? A este nome aqui, quarto, que é o substantivo. Não é? Está se referindo o quê? A quarto. Humano está se referindo o quê? A quarto. Então, autêntico realmente é um adjetivo, mas ele não está se referindo à palavra humana, e sim a quê? A quarto. Então, está o quê? Errada. Permanecia calmo. O advérbio causa estranhamento, visto que Gregor acabara de se reconhecer como isento, né? Ou seja, ele permanecia calmo. Gregor permanecia calmo. Então, calmo está caracterizando o sujeito. Eu tenho aqui um verbo de ligação. Morfologicamente, isso aqui é o quê? Adjetivo, é a classe gramatical. Morfologicamente é um adjetivo. Adjetivo. Sintaticamente é um predicativo do sujeito, tá? Permanecia calmo entre as quatro paredes bem conhecidas. O advérbio destacado contribui para que a imagem transmita, calma e certa tranquilidade. Então, bem é um advérbio que está apontando para o quê? Conhecidas, tá? Então, ele diz que é um advérbio que contribui para que a imagem transmita calma e certa tranquilidade. Permanecia calmo entre as quatro paredes bem conhecidas. Então, você poderia até dizer assim, Fabiana, cadê o texto? Eu preciso olhar isso no texto, mas dá para resolver a questão. E como dá, né? Porque as alternativas estão bem claras, tá? E isso aqui é a única que está o quê? Correta. Letra E. Então, gente, eu espero ter contribuído, tá? E que você, no dia da sua prova, você esteja assim, ó, bem confiante como a carinha aqui do conteúdo, tá? Então, até a próxima, tá? Tchau, tchau.